Olá, estamos começando mais um Sala de Estar e no nosso programa de hoje a nossa pauta é a alienação parental. A novela da Rede Globo, Salve Jorge, vem retratando de forma muito verídica os conflitos em torno de uma separação e as consequências causadas para as crianças diante de uma situação desta. Para conversar conosco a respeito deste tema, está aqui no estúdio da Unicruz TV a psicóloga Joselane Garcia. Oi, Joselane, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. E eu queria começar te perguntando, Joselane, se existe uma diferença de alienação para síndrome, porque existem as duas, mas é a mesma coisa ou há diferenciação? Não, não é a mesma coisa, né? Nós temos vários teóricos em que eles trazem uma diferenciação entre a síndrome e a alienação. A alienação parental é o ato praticado por um dos progenitores de violência psicológica sobre a criança, né? A alienação, a síndrome de alienação parental é a patologia instituída na criança, né? Ela está sofrendo de uma síndrome de alienação parental. Sim. E me diz uma coisa, essa alienação parental, ela pode ser praticada por qualquer um dos genitores, tanto pai como mãe? Sim, por qualquer um dos genitores. A gente vê mais, né, em função da mãe, né, sendo a alienante, né, em cima do pai. Mas é comum em qualquer um dos genitores, ambos, pai ou mãe. E como lidar com uma situação dessas? A gente sabe que toda separação sempre fica resquícios de sentimento, fica muitas mágoas, né? Como é que a gente faz para as pessoas poderem se sentir orientadas a lidar com uma situação dessas? Porque é complicado, porque envolve envolve o sentimento da criança também, ou das crianças, né? Assim, cada caso é um caso a ser analisado em separado, né? Nós temos situações de separações que são tranquilas, né? Que fluem tranquilamente. Em outros casos, a gente tem já uma patologia onde um dos progenitores tem um adoecimento maior, né? Num dos problemas que acontecem é a alienação parental. Então, tem que ser avaliado, né, de todo o histórico da constituição familiar desses progenitores, a estrutura familiar, né? Então, tudo isso é levado em consideração, porque nós temos vários níveis de síndrome de alienação parental, né? O leve, o médio, o profundo. Então, tem várias formas de cometer esse ato, né? Então, ele é bastante comum, né? Hoje em dia, infelizmente, é muito comum, só que não se tem muito conhecimento a respeito disso. Hoje a Globo está trazendo, né, no contexto da novela, o processo de alienação parental, e se a gente perceber bem, essa alienação já, né, no contexto da novela ali, a gente já percebia isso no núcleo familiar existente ainda, o casal, né, formado ali, a gente já percebia ali uma relação de desconstituição do outro, né, onde o pai já desconstituía aquela mãe perante a criança. Porque essa alienação, isso já acontece há muito tempo, né? Mas esse assunto só começou a ganhar uma atenção maior, né? Tanto por parte, eu acho que da área da saúde, como por parte do judiciário, de um tempo para cá. Tanto que essa lei de 2010. É uma lei recente, né? Então, assim, mas o tema vem ganhando uma atenção especial e até um congresso nacional, um congresso nacional tem sido feito desde 2010 para cá, né? Para debater esse tema, né? A Abrapso também tem articulado bastante o tema da alienação parental, porque os problemas acarretados pela alienação parental são muito graves, né? Podendo levar até um suicídio. Sim. Né? Então, e isso não é falado, né? Não é falado. E assim, Joselane, que consequências essas crianças podem ter? Porque durante a infância, elas vão apresentar um certo tipo de comportamento. Mas se isso não for tratado, pode ser levado para a vida adulta? Pode ser agravado também? Com certeza pode, né? Ela pode se tornar, a criança pode apresentar depressões, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado, pode ir para o lado do álcool, da droga. Essa criança pode apresentar dificuldade nas relações afetivas delas numa vida adulta, né? Não conseguir ter uma relação legal com o seu companheiro, ter dificuldade de uma carência afetiva muito grande que vai impedir ela de ter um relacionamento tranquilo, né, e formar uma família a qual ela tem direito. E o
em casos mais graves, essa criança pode, né, esse adulto pode ter até um suicídio, ou a própria criança. Sim, e qual a melhor forma de conduzir tudo isso para que a criança não seja tão lesada? Porque a separação, de certa forma, quando é inevitável, acaba lesando, né, não só a criança, como a família que se desconstitui. Mas como é que os pais podem estar procedendo, podem estar procurando ajuda para tentar amenizar todo esse trauma? É interessante que os pais tenham cuidado com essa criança, né? Tanto na separação quanto durante o vínculo familiar ainda existente. Evitar discussões frente a essa criança, né? No momento da separação, não colocar um contra o outro, não desconstituir o outro, porque no momento que há essa desconstituição da criança perante um dos progenitores, essa criança meio que se perde, né? A criança até uns 7, 8 anos, ela utiliza a menina, o pai, a mãe, como referência, né? Então, no momento que há desconstituição do outro, eu perco um pouco a minha referência, eu fico meio perdida, como se eu pisasse em chão bambo, numa corda bamba, não tenho aonde me apoiar. E isso causa danos. Então, para se ter uma separação tranquila, diálogo é muito importante. É importante levar em consideração que o que está acabando é a relação do casal, jamais a relação do pai ou da mãe com essa criança, né? Ela necessita do acompanhamento de ambos os progenitores, pai e mãe, da mesma forma, os dois conversando a respeito de educação, de castigos, de como deve ser a educação. Esse contato é necessário. Só que quando a gente se depara com um dos progenitores adoecidos, a gente tem essa dificuldade de diálogo, né? Então, aí é interessante que se busque ajuda. Quando o caso é leve, que não é tão grave, até mesmo uma orientação por parte de um profissional psicólogo já auxilia na forma de conduzir essa separação, né? Não precisa uma terapia específica em si. Quando o caso é mais intenso, né, mais grave, aí já necessita de um acompanhamento maior. Quando tu falas que um dos genitores está adoecido, seria que ele não tem interesse em conversar, em estabelecer uma comunicação para que se possa traçar uma educação, uma orientação melhor para essa criança? Também, né? Quando um dos progenitores está adoecido, a gente quer dizer que ele já traz marcas de uma conduta, de um comportamento mais intenso, né? Ou uma pessoa com dificuldade de lidar com a rejeição, né? Então, isso aí a gente traz lá da infância, muitas vezes. Então, essa dificuldade de lidar com a rejeição do outro me leva a uma ferida narcísica muito grande, aonde para esse progenitor que está sendo o alienante, né? Ele também está num adoecimento grande. Ele também está num sofrimento. Não é só inveja da mãe, né, como a gente vê aí. Tem muita coisa por trás disso, né? Então, é sinal de uma família adoecida, né, e que esse adoecimento vai trazer sérios danos a essa criança ou a essas crianças. Sim. E quando os pais não conseguem estabelecer essa comunicação e a situação se agrava, que rumo seguir? É preferível procurar um tratamento com um psicólogo, buscar essa orientação através desse profissional, porque muitas vezes as pessoas se sentem em dúvida de que caminho seguir, se buscam a orientação ou se partem diretamente para um judiciário, né, para uma forma mais drástica de lidar com essa situação, que me parece que causaria muito mais traumas para a criança, né? Isso. Depende muito do caso, né? Num caso leve de alienação parental, buscar um profissional, um psicólogo ou psiquiatra, enfim, para que tenha uma orientação, né, desses pais, muitas vezes já é suficiente. Num caso mais grave, é necessário toda uma equipe multidisciplinar trabalhando em cima, né? Advogados, juízes, assistente social, psicólogo, psiquiatra, trabalhando em cima dessa família para que se restitua o vínculo familiar, ou pelo menos o vínculo afetivo ali existente, e que essa criança não tenha tantos danos. Nós temos casos, né, de alienação parental, trazendo como exemplo, de, digamos, a mãe cria uma falsa memória na criança, aonde ela coloca que essa criança foi vítima de violência sexual por parte do pai.
Então, tu vês o dano que essa mãe está causando nessa criança, né? Então, aí nós já estamos num caso gravíssimo, em que é necessário entrar a parte judiciária, onde também se complica toda a investigação, porque vai ter que ser apurado se realmente esse pai executou esse ato, porque como foi criada uma falsa memória na criança, a criança tem isso como real, né? Ela vive isso como real, então os danos são enormes. Então aí é necessário entrar com toda uma equipe multidisciplinar para que se trabalhe toda essa questão. E como que fica a cabeça de uma criança dessas, né? Totalmente distorcida, né? Porque eu vou ter esse pai como alguém que me agrediu muito, né? Eu vou ter todas as reações de uma pessoa que realmente sofreu a violência, porque a mãe está ali diariamente colocando que ela foi violentada, relembrando aquilo ali. Então ela cria falsas memórias e que para a criança ela vem como real. Sim. E que na realidade não existiram. Que na realidade não existiu. E quem precisar de ajuda, né? Nesses casos, às vezes o pessoal procura o conselho, né? Isso. Encaminha para o conselho, mas quem precisar de ajuda, o Estado disponibiliza algum outro meio para poder ser acompanhado, para ter um tratamento? Como é que funciona, Joselane? A Secretaria de Saúde, né, tem profissionais disponíveis na área de psiquiatria e psicologia que podem fazer esse acompanhamento da criança para os pais que não têm condições de bancar uma clínica particular. Né? Tem também na parte judiciária, eu acredito que tem também a parte de defensoria pública, alguma coisa assim. Assistente social também na parte judiciária que dá todo esse acompanhamento. Né? Pessoas... Pelo lado judiciário eu não sei te falar né, direitinho como funciona, mas a Secretaria de Saúde tem profissionais que podem avaliar essa criança e verificar se ela está sofrendo, né, de alienação parental ou não, se ela foi vítima de uma alienação parental. Sim, e partindo desse trauma que a criança fica, na vida adulta ela pode desenvolver patologias que fiquem mais graves? Como eu já te disse, né, a depressão, o pânico, o transtorno de ansiedade e tudo isso, no caso uma depressão mais avançada, mais grave, pode levar a um suicídio. De que forma que ela pode estar buscando tratamento? Porque às vezes as pessoas se veem nessa situação, mas não conseguem se sentir adoecidas, né? Porque elas acham que aquelas atitudes que elas têm são normais para a vida, né? Nessa correria que a gente tem todo dia. Como é que a pessoa consegue identificar? Porque muitas vezes a pessoa não identifica e quem está do lado, pelo fato de achar normal aquela situação, de lidar com essa situação de conflito o tempo inteiro, também não busca uma ajuda, né? Funciona da mesma forma. A pessoa, quando ela está adoecida, né, emocionalmente, psicologicamente, ela só vai buscar ajuda, muitas vezes, quando ela chega no limite da sua dor. Enquanto ela não se sentir adoecida, ela não vai buscar ajuda. Né? Então, no caso de uma depressão, quando ela está no último grau de depressão, por exemplo, ela já não tem nem energia para buscar essa dor. Então, a família tem que agir por ela. Né? Mas, na grande maioria dos casos, a pessoa só busca quando ela já não suporta mais essa dor, quando as atuações dela começam a interferir no seu dia a dia. Né? Suas atuações interferem no dia a dia, eu já não consigo mais conviver socialmente, não consigo sair, eu não consigo ir numa festa, eu não consigo estar junto de outras pessoas, que é uma dos sintomas da alienação parental, a fobia social, onde eu me excluo da sociedade. Então, quando isso começa a trazer problemas, eu não consigo mais conviver no trabalho, não consigo mais... eu tenho um projeto para apresentar na empresa e eu não consigo encarar essas pessoas, quer dizer, eu começo a ter perdas. Né? No momento que eu começo a ter perdas, eu começo a me dar conta de que isso não está legal, que não está normal. Então, muitas vezes, é no último grau de sofrimento que a pessoa vai buscar ajuda. Interessante é que as pessoas que estão em volta, né, façam essa criança ou esse adolescente, esse adulto, a perceber que ele não está bem, né, que ele está fugindo de um contato social, que ele está se refugiando, que ele está com choro constante, ou que ele está sem energia, que ele deixou de fazer coisas que eram agradáveis para ele e hoje já não faz mais aquilo que gostava. Quer dizer, essa pessoa está entrando num processo depressivo. Então, quem está de fora fica mais fácil de perceber, às vezes, esse adoecimento.
E a comunicação entre os pais é fundamental. Fundamental sempre. Sempre, mas muitas vezes ela inexiste, né? Tem alguma maneira de conseguir resgatar essa comunicação entre os pais? Porque muitas vezes passam anos sem se falar ou em anos de conflito, né? Afetando as crianças. E me parece que para as crianças essa comunicação torna eles mais felizes ou aliviados diante dessa situação, né? Então, de que forma que também os pais ou até as pessoas da própria família podem estar ajudando esses pais a restabelecerem a comunicação, né? Para que melhore uma situação dessas, porque na realidade o benefício é em torno dos filhos, né? É difícil dizer assim, de que forma, não existe receita pronta, Sim, né? Porque cada família se constitui de uma forma, né? Cada família traz em si, no seu núcleo, algumas patologias. Dentro da questão familiar nós temos a transgeracionalidade, quer dizer, são conflitos que eu trago lá de meus avós, dos meus pais e que vêm para dentro da minha casa. Né? Então, é difícil dizer, tem que agir assim, 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 que vai funcionar. Porque o que funciona para um não funciona para o outro. Não funciona para o outro. Então, vai depender muito do núcleo familiar, né? Mas sempre tentar manter esse diálogo. Quando não tem esse diálogo, existem psicoterapias, né, familiar, terapia de casal, que consegue devolver, né, esse diálogo, consegue fazer com que eles reflitam, né, a forma de gerir a sua família, o seu núcleo familiar. Então, muitas vezes, a psicoterapia é um dos caminhos. A psicoterapia seria indicada, então, antes da separação, né? O casal que já vem em conflito há um certo tempo, tem essa intenção de se separar, viu que a relação não tem mais jeito. Seria o aconselhável esse casal fazer uma terapia, né? Ainda mais quando tem filhos, para que consiga conduzir a separação de uma forma mais amena, né, para todo mundo? Sim, é bem interessante, né? Se o casal já tem essa ideia de separação, para que consiga lidar com essa separação e consiga lidar com os filhos, a terapia vem, né, a agregar nessa fase. Ou o casal que quer ainda tentar, né, resgatar esse vínculo familiar. A psicoterapia de casal também vem agregar nessa situação, né? Então, a terapia familiar, onde já não há mais nem o respeito do filho perante os pais, acabou totalmente o diálogo e a falta de respeito está imperando ali naquela família. Né? Uma terapia familiar também vem a contribuir nesse relacionamento. Essa reação da criança de se tornar agressiva, tanto com o pai ou com a mãe, é uma coisa típica dessa alienação ou pode estar ligada a outros fatores? Pode estar ligada a outros fatores, mas a alienação parental traz como um dos sintomas essa agressividade, né? A rejeição daquele genitor que está sendo alienado, né? A agressividade com relação a esse agressor e o sofrimento dessa criança é muito intenso, porque ao mesmo tempo que eu agrido, né, que eu evito o contato com essa mãe ou com esse pai que está sendo alienado, eu quero esse contato com ele, eu preciso desse contato, eu sinto falta, eu sinto saudade, né, desse pai ou dessa mãe. Sim. Então isso traz um sofrimento muito grande para a criança. O alienante, ele acaba criando toda uma estrutura para que a criança, por exemplo, tudo aquilo que a criança gosta de fazer, né, ir à pracinha, assistir no cinema, ir à piscina, enfim, tudo aquilo que ela gosta de fazer, ele deixa para fazer exatamente no dia da visita do outro. Né? Então, esse pai está me dando tudo o que eu quero, ele só faz as coisas boas, né? As coisas ruins, a cobrança, vem daquele outro. Né? Então, eu estou traindo esse pai ou essa mãe que está me dando tudo de bom. Então, vem todo um sentimento de culpa nessa criança. E muitas vezes dá tudo isso, mas não sabe dar o limite e não sabe conduzir a educação, que daí fica muito mais complicado. Com certeza, porque no momento que eu dou isso, eu não estou dando porque eu quero dar para essa criança porque eu gosto. Não, é porque eu quero agredir o outro. Né? A minha finalidade não é o filho, é o outro. Claro. Né? A agressão em cima do outro. Então, como para aquela mãe que está sendo alienada, o ponto mais importante é o filho. Então, é a maneira que eu tenho de agredir ela, né? É através da criança. Então, eu utilizo a retirada dessa criança. Né? Eu faço com que essa criança desconstitua essa mãe. Claro.
E a guarda compartilhada nesses casos ajuda ou piora a situação? Também depende de cada caso, né? Num caso leve de alienação parental, a gente, com a guarda compartilhada, se tem um equilíbrio. Quer dizer, ambos os progenitores vão conseguir se mostrar para essa criança, vão conseguir dar um equilíbrio emocional para essa criança. Num caso mais grave, né, de alienação parental, é necessário, muitas vezes, que esse pai ou essa mãe, no momento da visita, ela seja acompanhada, né, por um assistente social ou por um psicólogo. Então, essa visita já não pode ser mais sozinha. Então, cada caso ele tem que ser analisado individualmente, separado, para que se verifique o nível, né, da patologia instaurada na criança, o nível desse alienador. Sempre fica uma dúvida quando se fala de guarda compartilhada, se a criança vai conseguir estabelecer vínculos nesses dois lares, porque o que acontece? Cada lar tem uma rotina, né? E a criança vai ter que se adaptar a essas duas rotinas, né? Então, às vezes, isso não gera mais conflito na cabeça da criança? Assim, é necessário o diálogo entre os pais, numa guarda compartilhada, aonde se estabeleçam formas de educação. Tem que ter aí um consenso. Ter um consenso, né? Horários de estudo deve ser respeitado em ambos os lares, né? Então, tem que ter um consenso para que essa criança não estranhe tanto essas modificações, porque senão eu vou preferir a casa do papai, que eu não preciso estudar, do que a casa da mamãe. Então, aí a gente já tem um problema. Então, é necessário que se tenha o diálogo, que se entre num consenso da forma de educar esse filho, né? E que isso seja seguido. Uma questão que a gente vê bastante presente na novela é isso, né? Eles estão ali em guarda compartilhada, quando a criança vai para a casa do pai, o pai quebra todas as regras que a mãe tinha colocado, quer dizer, eles não conseguiram se entender ali. Então, acaba trazendo um conflito para essa criança. Né? O que é certo? O que eu devo seguir? Então, o diálogo é muito importante. Muitas vezes é necessário um mediador para fazer toda essa negociação, esse diálogo. E em que casos que essa alienação parental parte para uma síndrome, Joselaine? Quando a criança começa a manifestar sintomas de negação do outro, de agressividade do outro, né? Digamos, a mãe lá que está sendo alienada. A criança passa a agredir, ser agressiva com essa mãe, ela não quer mais o convívio com essa mãe, ela começa a ter, diminuir a capacidade escolar, né? A sua interação dentro da escola começa a cair, começa a ficar mais triste, mais quieta. Então, aí já são sinais de que essa criança está com uma síndrome de alienação parental. E nesse caso, a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra é essencial? É essencial para que consiga se resgatar essa criança e se verificar se realmente é uma alienação parental que está acontecendo ali ou se são outros problemas, né? Porque tem outros problemas que também trazem a mesma sintomatologia. Que podem interferir. Então, o profissional ele tem condições de fazer essa avaliação e ver o que está acontecendo ali com essa criança. Tá certo. Para que a gente possa encerrar, tem alguma consideração final que tu queira colocar para a gente? Que esses pais, apesar de sua dor, né, apesar da sua tristeza devido a essa separação, apesar de suas feridas narcísicas, que muitas vezes é difícil eu parar e olhar para isso e me dar conta de que eu estou adoecido, mas que esses pais prezem primeiro os filhos, né, que não usem essa criança como bode expiatório ali, como, né, a minha arma que eu tenho contra o outro, né? Ele é teu filho, então proteja esse filho, é um direito que ele tem. Porque o relacionamento acaba, mas os filhos esse é para a vida inteira, né? Então, os filhos, a relação entre pais e filhos, essa não acaba nunca, o que vai acabar é a relação do casal. Tá certo, Joselaine, obrigada pela tua participação aqui no Sala de Estar, pela tua ajuda, pelos teus esclarecimentos. Estou sempre à disposição. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Para que você tenha mais conhecimento sobre esse assunto,
No dia 26 e 27 acontece o 3º Congresso Nacional de Alienação Parental no Rio Grande do Norte, em Natal. E se você quiser mais informações também sobre esse tema, tem a Associação Brasileira Criança Feliz, que tem um site, que é o criançafeliz.org. Lá você entra e encontra várias reportagens e informações a respeito desse assunto. E só para que você saiba em casa, a Associação Brasileira Criança Feliz tem sede e unidades em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, tem na região da Grande Porto Alegre, no Vale dos Sinos, Montenegro, Caxias do Sul, Região Sul e Santa Vitória do Palmar. Se você quiser, entre lá e consiga mais um pouco de informações a respeito desse tema. Hoje nós ficamos por aqui, a gente encerra o nosso programa com o vídeo O Amor que Tu Tinhas, produzido pelas jornalistas Maiara Fukuoka e Paula Carvalho. Esse vídeo foi produzido no 1º Congresso sobre Alienação Parental, que aconteceu em 2010 em Porto Alegre. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. Tchau, tchau. O filho começa a demonstrar o desafeto por aquele pai, a rejeitar o pai. Às vezes de forma leve, mas vai crescendo. Consiste em programar uma criança para odiar um dos seus genitores sem motivo. A criança se torna objeto do desejo de um dos pais para atingir o outro, ou seja, ele se torna veículo, instrumento de vingança. Ainda é um tema desconhecido. Muita gente, embora saiba na prática o que acontece, ainda não sabe que existe uma lei no Brasil, que pode, em sendo necessário, invocar a aplicação da lei. Eu acho cruel, não tem nada mais cruel, porque é covarde e o que é pior, não deixa marca, né? Visível, né?